Boa noite a todos. Vamos para o 6º episódio do podcast Estação Verdade. Porque aqui a gente pergunta tudo para os nossos convidados e recebe de volta a verdade. Na Estação NP, novo projeto do Grupo Nova Pauta Expresso, e você vai poder assistir, curtir e compartilhar. Dê o seu like, se inscreva no YouTube, no nosso canal TV Expresso, canal no YouTube. E hoje o tema, com a minha querida convidada, é sobre educação, sobre pais, filhos e emoções em tempos de modernidade. A gente vê muitas angústias, questionamentos, muitas culpas. A gente também vai falar sobre a situação que tomou as redes sociais, os noticiários nos últimos dias, que foi encontros de pessoas que se identificam como animais. Também famílias, pessoas que resolveram adotar. A princípio seriam colecionadores, mas hoje a gente já vê que eles falam em bebês reborns como filhos. E todas essas questões nós vamos perguntar para quem entende do psique humano. Vamos falar com a psicóloga, doutora Rocélia Lavarda, que é psicoterapeuta, também especialista em terapia cognitivo-comportamental. A doutora Rocélia tem a minha admiração, já pude ver na prática o quanto o seu trabalho é magnífico e por isso eu gosto de trazer profissionais que eu já conheço, já pude atestar a sua capacidade técnica também. Então eu vou dar uma boa noite para minha querida Rocélia, seja bem-vinda. Boa noite, Sandra, muito obrigada pelo carinhoso convite, de nós passarmos algumas informações ou esclarecer o que realmente está acontecendo nesses conturbados dias e momentos, que está todo mundo perguntando, é normal? O que está acontecendo? Chega para ti esses questionamentos também? Olha, Sandra, quase todos os dias a gente acaba recebendo perguntas. Escuta, é normal? Será que eu estou sendo uma boa mãe? Eu estou sendo uma má mãe? Como que eu tenho que proceder? Pessoas que me mandam pelo WhatsApp perguntando mil e uma dúvidas. Dou muito limite? Deixo de castigo? O que eu faço? Será que está certo eu deixar meu filho, minha filha, sem ir na casa do amiguinho ou da amiguinha? Como é que tá? O que eu faço? Então eu tenho percebido assim, de um tempo para cá, que os pais estão perguntando quase sempre as mesmas perguntas. O que eu faço? Rocélia, a gente vê, na atualidade a questão pais, mudou a paternidade, mudou a maternidade. Hoje a gente tem pais e mães mais presentes ou mais perdidos? De uns anos para cá, tipo assim, até o tempo da Segunda Guerra Mundial, existiam sim pais racionais, Aqueles pais que eu que mando, e como eu quero, e não tinham uma troca de diálogo. Não havia uma conversa. Existia, sempre houve amor, mas era daquela forma. Tinha uma relação de poder. Uma hierarquia, Existia uma hierarquia. Eu mando e você obedece, Eu sou teu pai, eu sou tua mãe e você me obedece. E os filhos, baixavam a cabeça e faziam, Depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma mudança assim, do racional para o emotivo, aqueles pais mais carinhosos, pais de coração. Começaram a existir assim, como eu fui criado, eu não vou criar mais meus filhos assim. Eu vou conversar. Aquilo que não foi possível para mim, eu vou permitir que eles façam o que quiserem. Eu não vou proibir, eu não vou castigar da forma que eu fui castigada. Só que foi assim, de 8 a 80. Ah, não teve um meio termo. Não teve um meio termo, Então não houve um filtro. Hoje eu vou dar tudo para os meus filhos, aquilo que não foi possível ter. Então dá para dizer que pais e mães perderam a mão? Eu acho que perderam, na verdade, foi a forma de impor limites, Por medo, por traumas, questões que na sua infância não conseguiram resolver. E muitas vezes aquele não era uma forma de regra, é uma forma da pessoa se reestruturar. E hoje o que está acontecendo, Sandra? Não existe não. O não hoje se tornou algo
ofensivo, perigoso, não E dá. banal que o filho não se importa com aquele não, é isso também, né? Não se importe com esse não. E o não é importante. Porque assim, ó, a estrutura da nossa personalidade, ela é formada pelo id, pelo ego, superego, né? Então, o que acontece? O id pode tudo, né? Não tem censura nenhuma. Faz o que quer. O superego é o nosso juiz interno, né? Ele precisa existir. Isso aqui eu não posso fazer. Isso aqui não dá para fazer. Então, para não se tornar muito radical no não e nem muito sem censura, que nem o id, o ego fica meio que no meio, né? Ele fica fazendo o papel de intermediador. E não está vendo isso, né? Ou o que está acontecendo? Tem gente que está extrapolando, né? Liberdade tem que ter responsabilidade. Não quer dizer que liberdade tu tem que fazer tudo. Liberdade não significa que a criança possa dizer, fazer, o adolescente também, como ele quer. Para você ter liberdade, tu tem que ter disciplina, tem que ter responsabilidade e respeito. O superego, que é o nosso não, né, que não pode existir, o que está acontecendo? Está ficando uma coisa assim que causa doença, né? Não pode dizer não. Não, o não te reestrutura, te coloca no mundo, faz você ir para o mundo. Uma pessoa que não conhece regras, não conhece limites, não respeita, é uma pessoa sem opinião, Sandra. É uma pessoa que ela não sabe realmente medir consequências. Mas ela não tem, nesse caso, ela não tem uma opinião exageradamente sua e quer que as pessoas engulam de goela abaixo? Tem, sim. Isso aí foi bem interessante colocar. É o que importa. Isso aí entra num processo até de um egoísmo, né? Aquela coisa bem característica, bem egoísta. E até uma forma imatura. É bem quando nisso ali dos 2, 3 anos que as crianças elas se comportam no egocentrismo, né? Que elas acham que o mundo gira em torno, né, delas. Se não der uma coisa, se atira no chão, faz birra, aquilo tudo que a gente vê. E aí eles acham assim, ó, é bem naquela fase do egocentrismo, né? Que a criança acha que o mundo gira em torno dela. E o que está acontecendo é nesse momento, se não pode fazer isso. Não deve, né? Botar de castigo um pouquinho na sua cadeira de pensamento. E o papai e a mamãe dizem assim, olha, o papai e a mamãe não gostam que você faça assim. Isso não é correto. Rocélia, os pesquisadores, educadores que a gente lê, que a gente sabe, conhecidos, né, nacionalmente ou mundialmente, enfim, eles falam muito que o limite é sinal de amor. E muitos pais, quando vão dar limite, eles sentem que estão castigando o filho e não dando amor. Como é que tu vê isso? É bem interessante. Olha, o amor é uma coisa assim tão bonita, tão sublime. O amor, pessoal, ele nos permite ouvir não e dizer não. O amor faz com que a gente, por amor a essa pessoa, por um medo que venha acontecer futuramente, algumas consequências, eu vou dizer não. O maior ato de amor, então, às vezes, do pai e mãe é dizer não. É dizer não. E tanto que hoje em dia, por não haver essa palavra não, que é tão simples, está acontecendo esse monte de coisa. Jovens estão chantageando seus pais. Jovens estão matando os professores. Jovens estão matando pessoas na rua, colegas. Por quê? Não sabem o que é realmente a palavra amor. Então, está muito assim, o amor está muito misturado com uma questão de posse, de apego, de ter controle sobre a situação, e não um sentimento. Então, no momento que eu chego assim para o meu filho e para minha filha, digo não, por isso, não quer dizer que eu esteja prejudicando ele. Eu estou tendo uma visão de que tem algo errado ali, eu estou prevenindo. Então, nós temos que ver que muitas vezes esse amor, esse não, é uma prevenção. Eu estou prevenindo esse meu filho, essa minha filha, a não ter consequências mais tarde. Tu não me ama, você é ruim para mim, tu é a pior mãe do mundo. As crianças fazem muito isso, né? O chantagista faz muito isso. É aquela criança birrenta. Tu não gosta de mim. A mãe do fulano é a melhor mãe do mundo porque ela deixa fazer tudo. Deixar fazer tudo nem sempre é sinal de amor. Muitas vezes é um livramento
Vocês me perdoem dizer isso, mas muitas vezes tem pais que não estão tendo paciência de escutar as reclamações dos filhos. Tá, vai, tá. Então, pode ir. Aí não entra esse conflito de emoções do mundo moderno, da atualidade, onde pais e mães sobrecarregadas acabam... E com aquela idealização de ser pais perfeitos, mães, principalmente as mães se culpam muito mais, mães perfeitas, elas acabam cedendo por culpa, justamente porque estão sobrecarregadas, trabalham muito, estão sempre fora. E daí, quando encontram os filhos, é não em cima de não. Essa maternidade, essa paternidade já sobrecarregada se sente muitas vezes, não é assim? Muitas vezes pensando, mas eu só brigo com meu filho, eu só diz e não é nessa hora que eles soltam as rédeas e acontece justamente o que não deveria acontecer? Exatamente, Sandra. Assim, ó, uma coisa que a gente nota muito é que não existe muito diálogo, né? As crianças chegam, os pais realmente estão cansados. Nós vivemos uma jornada de trabalho, muitas vezes a gente não fica em casa, né? Às vezes a gente vê o filho de manhã e às vezes à noite já estão dormindo. E vem essa questão de culpa, até pela sua ausência, né? Uma forma de compensar. Eu vou compensar a minha ausência, eu vou compensar naquele momento que eu não estou. E essa culpa vem por aí. Ai, meu Deus, eu não fico muito tempo em casa. Quando chego, eu digo não. Então, eu vou facilitar. Então, eu compenso. E aí, a criança, o jovem, que não tem uma estrutura egóica ainda muito elaborada, nada elaborado, ele vai tirando vantagens disso. Né? Então, eu vou tendo ganhos com isso. Minha mãe chega cansada, deixa comigo, ela vai chegar cansada, eu vou chegar para ela, exausta, e eu vou falar assim, ela assim, tá, então vai. Né? E aí o que eles são ardilosos. Eles estão tirando proveito dessa situação, né? Eles sabendo bem que a gente tem essa jornada, e nós mulheres mais ainda, né? Porque até um tempo atrás nós fomos apenas feitas, entre aspas, né? Para ser esposas, né? E donas de casa. E agora não, nós somos esposas, profissionais, mães, filhas e enfim, a gente está ocupando vários papéis ao mesmo tempo. E é normal a gente acabar tendo essa exaustão. E aí o nosso jovem, percebendo essa nossa exaustão, essas nossas fragilidades, eles tiram ganhos disso, né? E aí vão ficando perdidos, né? E vão entrando naquele achismo. Meu amigo acha que o melhor seria isso. Mas aquele amigo não tem uma estrutura, não tem uma vivência de vida para passar para ele essa segurança. Há uma epidemia, dá para dizer, silenciosa entre pais e mães desta culpa. O que fazer? Existem algumas regrinhas, doutora Rossélia, que a gente poderia seguir, o manual da doutora Rossélia, educando filhos. Não, brincadeiras à parte, mas é um sentimento, porque a gente conversa com pais e mães. É difícil tu ver, eu acho que você muito mais, em se tratando até de psicoterapia, em consultório, não se vê pais e mães dizendo, tá tudo certo, doutora, eu vou mandar meu filho para terapia, eu vou vir na terapia porque tá tudo ok, né? Não é assim. Não. É justamente ao contrário, né? É justamente para ter uma ponte entre o filho, ou mãe e filho, pai e filho, ou o casal com os seus filhos, porque não sabem lidar. O que a gente poderia aplicar na prática para justamente sanar um pouco dessa culpa que pais e mães sentem nessa chamada epidemia da culpa? Sabe, Sandra, a gente está vendo assim tanta inversões de valores, a gente está escutando tanto absurdos, que a primeira coisa, não adianta, em todos os níveis, tem que ter um diálogo. Pelo menos sentar, conversar. Tem pais que não conhecem a rotina dos seus filhos, né? Qual é a minha receita? Vamos conhecer a rotina dos filhos. Tem pais que não sabem nem que série está e muito menos o nome da professora, né? Outra coisa bem interessante dentro desse ponto que tu está colocando, existia antes uma família, né? Uma família nuclear, uma família ampliada. Então, a família nuclear, pai, mãe, filhos, ampliada, o restante dos familiares, né? Só que agora a gente está vendo assim que essa nossa família nuclear, ela também está sofrendo subdivisões. De repente, existe o pai e a mãe,
que é normal, ninguém é obrigada a manter um relacionamento tóxico, eles acabam se divorciando, tendo direito de reconstituir sua vida, né? O que acontece nesse ponto? Muitas vezes, por questão até de vingança, por mágoas, acabam afetando essas crianças. Então, é mais outra questão. Situação que acontece entre homem e mulher não quer dizer que venha acontecer, usarem seus filhos para se vingarem. E as crianças ficam perdidas nisso. Quando eu recebo no consultório, vamos supor, uma menina ou um menino, o pai já está na 3ª, 4ª relação, cada relação vem outros irmãozinhos, a mãe também, né? Aonde que está a família? Quem é a família? Quem é a família? Se perdeu, Sandra. Então, aonde que está a família? Essa questão aqui da mesa é fantástico. A mesa é um momento sagrado, é um momento de nós sentarmos à mesa, conversar, sabe? A gente poder fazer aquela refeição sagrada. A mesa norteia, né? A mesa é maravilhosa. A gente senta à mesa e a gente olha para o filho, acho que tu não foi legal na escola hoje, né? Como é que tu sabe? Porque a gente vai conseguir perceber na hora da mesa as feições, as reações, se vai comer muito rápido, se está comendo meio que não está muito boa aquela comida, mas tu vai perceber. Então, receita, cadê a mesa? Aonde que está de fazer alimentação à mesa? Tem gente que come andando, né? O tempo juntos. Os juntos. Filho na frente da TV ou no quarto. Não tem muito isso. Então, sabe? Puxa essa tradição, então. Puxar a tradição. A tradição sentarem. é uma coisa bonita de nós sentarmos à mesa. Se está só o pai e a mãe, está tudo bem. Se está só a mãe, a filha ou o filho, está tudo bem. Mas aquele momento da mesa é importante. O mesmo, ali vão discutir, vão conversar. Discutir não quer dizer que haja agressão. Sim, mas uma troca de diálogo é importante. E não está vendo isso. Então, no momento que não existe diálogo, não existe uma opinião, não existe uma mensagem, um conselho. E o que tu falou, tu estás trazendo à mesa esse assunto justamente, não é nada que a gente não vai fazer. Todo mundo faz refeições todos os dias, então não é, tem que criar momentos, um fato novo. Não é isso, né? É no básico mesmo. É hora do café da manhã, é todos juntos, ou a hora do almoço é sagrado, todo mundo à mesa, né? É por aí. Então, primeira regrinha, já deu uma dica aí. Gente, voltem para a mesa. A mesa é sagrada. A mesa, vocês não têm noção, a importância é tanto que é quase que bíblico, né? Quando Jesus reuniu seus discípulos para a ceia e reuniu todos eles, porque havia uma finalidade, né, de conhecer, de conversar. Os nossos avós sentavam à mesa com os filhos e ninguém conversava, porque havia um respeito, né? Uma hierarquia. Uma hierarquia. Tinha né, no caso, o pai, né, a mãe e os filhos. Então, nessa hierarquia também, tu acredita que você perdeu um pouco o mando, porque pais... Tem educadores, né, que dizem que pais não podem se colocar na posição de amiguinhos dos filhos. Pai é pai, amigo é amigo. Pai pode ser parceiro, mas não é amiguinho, né? Isso é maravilhoso. Sandra, não tem... Olha, quando a gente fala assim, eu sou tua melhor amiga. Não, eu não sou a melhor amiga da minha filha nem do meu filho. Eu sou mãe. Porque mãe vem de um amor ágape. Ser mãe, eu não vou trair minha filha. Eu não vou virar as costas para minha filha. Faça o que invejar, fizer, né? Eu não vou invejar a minha filha. No momento que eu me coloco como a melhor amiga da minha filha, muitas coisas acontecem. Uma amiga trai a outra em algumas situações. Às vezes uma amiga fala mal da amiga, né? Então, no momento que eu estou sendo amiguinha da minha filha, eu não estou passando essa segurança para ela. Eu tenho que ser mãe. Porque esse amor que a gente estava comentando no início é um amor tão sublime, é tão divino, que o que eu vou falar para ela, eu vou tentar passar para minha filha e para o meu filho a verdade. E a verdade é libertadora. Eu não vou passar o paninho quente nos meus filhos. Por isso, muitas vezes, as pessoas não querem ouvir a verdade, porque a verdade, ela dói.
né? A verdade, ela te traz, assim, uma posição de consciência. Então, o correto seria dizer para um filho, não eu sou tua melhor amiga, eu sou a pessoa a quem tu pode mais confiar no mundo. Mais confiar, porque eu te amo. Porque realmente vai falar o que tinha que falar, porque o mundo castiga aí fora, né? O mundo diz o que tem que dizer. E muito. Mais uma dica, doutora Rossélia, a terceira seria o quê? Essa questão de conhecer a rotina dos filhos, saber quem é o professor, quem é a professora, quem é que está com os filhos? Sabe, uma coisa que eu tenho hábito, às vezes, de fazer, olhar os cadernos dos meus filhos, né? Eu gosto muito. E eu percebo que eles gostam. Muito vai ver meu caderno, sim. Eu quero ver o que tu está estudando. Então, muitas vezes, assim, a gente como nós somos mães, né? Somos não amigas, somos protetoras. A gente está aqui, nós somos facilitadoras da vida. Facilitamos a vida. Eu não sou dona da vida deles. Não me dá o direito de dizer que eu sou dona da vida deles. Mas eu quero e exijo respeito. Então, no momento que a gente senta à mesa, tem respeito. No momento que eu converso com eles e digo assim, vamos ver os cadernos? Vamos ver como é que estão as coisas? Como é que foi a aula hoje? E o professor? Gente, tem pais que não vão em reuniões nenhum de um filho. Aí, lá, de novo, a reunião de colégio, mas que coisa mais chata. Eu não vou. Não é uma reunião qualquer. É uma reunião que está falando sobre o filho. Não vá pela reunião, vá pelo filho, né? Pelo filho, né? E essas crianças estão se sentindo muito soltas no mundo. E essa história da noite do pijama, crianças, adolescentes posando na casa de outros amigos, no mundo moderno hoje que a gente não conhece as pessoas, como é que é a tua opinião sobre isso? Olha, eu não sou muito a favor. Pelo contrário, até eu não concordo muito. Existe assim, ó. Tu tem que conhecer muito bem, tu tem que ter uma relação boa com essa família. Conhecer bem os pais dos teus filhos. Conhecer muito bem quem são as pessoas com quem teu filho está se relacionando. As mães, se tem contato, como é que elas são, E um número pequeno, vamos supor, hoje nós vamos ter a noite de pijama. Tem responsável junto? Vai ficar uma mãe observando, ficando junto? Porque no momento que não existe, você está dando espaço, muitas vezes, para uma pedofilia, que isso já aconteceu, muitos relatos da noite de pijama e crianças foram abusados por irmãozinhos ou pelo próprio pai da criança. Quem é que vai estar ali? Quantas crianças são? Então, a gente tem que pensar assim, nessa noite do pijama, com quem que eles vão, qual é essa casa? Quem é que vai estar nessa casa? Não só pedofilia, drogas. Crianças, meninas foram estupradas pelo irmão mais velho da coleguinha. Da amiguinha. Da amiguinha. E está tudo certo. Não está. Então, a noite de pijama, eu queria tanto fazer uma noite de pijama. Quem é que vai estar lá? E a gente tem que ter essa afinidade muito grande com a outra mãe, porque aquela mãe não vai dormir. Mas no mundo moderno a gente não tem tempo para ter afinidade com quase ninguém, né? A esse ponto de uma confiança. Então o melhor é não fazer, não deixar. É não fazer. E se fizer, Sandra, é como disse, número de 3, 4 amigas, né? Ou então saber quem é essa mãe, quem é esse pai, como é que é essa família, para não vir mais tarde um arrependimento. E são dores que não marcam na alma, né? Tu viste que deu, foi acho que mês passado, a questão da roleta russa? Também, né? Uma brincadeira que eles dizem como brincadeira, mas é... A noite do pijama está funcionando aí, né? É uma roleta russa. Uma roleta russa, não é só um pijama. É o beijo trio, né? É o jogo da verdade. Se tu errar, então tu vai ter que dar o beijo na boca da amiga. Se tu errar, tu vai ter que ir lá dar o beijo na boca do meu irmão. Né? Então, está existindo, não é só uma brincadeira sadia, né? Na noite de pijama, de brincar e falar. Não, gente, está havendo uma questão de sexualidade muito erotizada aí no meio. A roleta russa aconteceu? Não, já vem acontecendo.
Ela já vem surgindo de muito tempo. Ah, então tu fica nua e vai lá tirar foto e manda pro grupo, né? Um nude pro fulano. A noite do pijama. Daí a menina que perdeu, né, ali a brincadeirinha da garrafa, ela vai ter que ficar nua, fazer uma pose erótica, tirar uma foto e mandar para o amiguinho. Nessa altura os pais estão em casa dormindo, achando que está tudo bem. E não está acontecendo nada, e está acontecendo tudo isso com os filhos. Está acontecendo muita coisa que os pais não sabem. E muitos não querem saber. Depois acontecem coisas bem mais sérias, né? Como que eu não fiquei sabendo? Por que ninguém contou? Mas você também tentou ficar sabendo? Você buscou saber? A criação positiva, se fala, né, muito da conversa, que tem que ouvir o filho. Só que nós sabemos que, na realidade, temos pais estressados que perdem a paciência rapidinho, né? 2, 3 falam, o filho vai retrucar. Como agir nessa hora, né? Em terapia? Qual o conselho que você daria para essa conversa, para essa criação positiva funcionar? Sabe, Sandra, uma coisa assim, a gente tem que conversar com a cabeça fria. Eu acho que não adianta os pais tentarem impor, brigar com os filhos com a cabeça quente. A mesa, né? É sentar na mesa. Às vezes eu digo assim, você fez um churrasco com teu filho? Faz um churrasco. Ou fazem uma pizza juntos, durante o preparo da pizza, ou de uma macarronada, de um bolo, vão conversando, vão trocando, e essa conversa vai ficando bem descontraída, e junto vem o afeto. Deem risada, Deem pouco, risada, né? não precisa ser aquela coisa, senta aqui, vamos ter uma conversa. Aí o que acontece? A criaturinha já vai estar ali, já louca para pular, né? E vai haver discussões. Não adianta, vai haver uma discussão. Não é uma inquisição, tem que tentar. Então, o teu conselho, até em terapia, tu diz para pais e mães tentarem achar uma maneira para acessar conexão, acessar esse filho. Tem que ter uma ferramenta de apoio, né? E as pessoas estão se perdendo. Sai, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um lanche, tomar um café. Né? Vamos numa padaria tomar um café. Tomar café? Ih, lá vem bomba, né? Pra quê? Não, vamos lá, né? Vamos curtir. Ou vamos fazer um lanchinho. E naquele preparo, a gente começa a conversar. Né? Eu vou fazer um bolo, me ajuda aqui, vamos ajeitar. Daí, filha, como é que tá a situação, não sei o quê? Aí vai se soltando. E aquela situação ali vai ficando legal. Ou tomar um banho de piscina, ou vamos numa academia juntas, ou vamos caminhar. Tem coisa melhor que tu sair assim, ó. Ai, pegar o vento, caminhar. Naquela caminhada, um exercício gostoso, ou praticar uma bike, cada um pega uma bike, vamos andar de bicicleta e vamos conversando. E quando tu ouve, por exemplo, um senso comum, no meu tempo umas boas relhadas funcionavam. O que tu pensa desse? Cabe nesse tempo isso? Cabe, sabe que eu acho engraçado, assim, eu digo, olha, no meu tempo, olha, não tinha coisa melhor, né? Era salgar o lobo a laço, né? Tinha que ser a laço. O pessoal costuma dizer isso, né? O pessoal puxava, era assim, né? Era uma agressão que era demais, alto né? nível. Que muitas pessoas ficavam até sequeladas emocionalmente. Sim. De tanta agressão. Né? Então, não há necessidade de chegarmos a isso. Na verdade, quando chega uma agressão nesse nível, é complexo de inferioridade. Eu não vou impor autoridade ao meu filho, eu estou impondo medo e raiva ao mesmo tempo. Sim. Então, ele não me respeita, ele tem medo de mim. Ele tem medo. E o medo vai te levar a uma agressão. E o que eu tenho que ter é respeito. Né? É o respeito. E esse respeito é uma doutrina diária. Né? Então, o que acontece? Se eu pegar um filho, pegar um relho, pedaço de pau, como diziam, né? Fincar uma lenha pelo lombo, com certeza. A criança, ela vai olhar
aquele progenitor, aquela progenitora... Com raiva. Com raiva. É que hoje me parece que antes se aceitava muito isso, inclusive os próprios filhos que estavam sendo agredidos entendiam aquilo como normal. Hoje não se aceita mais, né? Não se aceita. Tem tanta informação de que isso é errado, né? Estou tentando lembrar um livro... Então, quando os pais chegam nesse ponto e acreditam, até na rede social a gente vê muito disso, né? Dá umas boas varadas, resolvem. Quando chega nesse nível é porque ele está no esgotamento, ele perdeu a mão, ele não tem conexão com esse filho. Não, né? Não tem autoridade e não tem amor também. Uma coisa bem interessante isso que tu está colocando, quando existe esse abuso, essa agressão física em excesso, essa raiva e esse medo, ele vai projetar um professor, né? O que vai acontecer? O filho, um lar desestruturado, né? Que não existe amor. Existe, como diz no nosso costume, laço o tempo inteiro, e onde pega, vai pegando. Essa criança, esse jovem, ele vai acabar... Ele vai, como que se diz, ele vai sugando, ele vai... Internalizando um sentimento de raiva. E onde que ele vai botar isso? Na escola. Por que hoje tantos professores estão sendo agredidos até mortos? Então, aquilo que ele não consegue fazer num pai, não consegue fazer numa mãe, ele vai fazer numa escola. Ele vai matar essa prof. Ele vai matar o professor. Ele vai matar os coleguinhas. Então, o que vai acontecer? Um lar desse jeito, bullying. Então, um lar que é desestruturado, extremamente estruturado, onde existe toda essa agressão física e moral, pode ter certeza, a criança vai vivenciar um bullying na escola. Então, quer dizer, a criança e o adolescente são o reflexo direto do estado emocional dos pais, né? É o sintoma. Quando eu atendi criança, era só que eu atendia criança, uns 7, 8 anos. Era o meu público-alvo, né? Eu queria atender só criança, eu tenho adoração por criança. Só que chegou um ponto que eu comecei a perceber assim, que as crianças estavam só reproduzindo um sistema familiar doentio. Eu digo, bom, vou trocar, né? Vou trocar de alvo, agora vou atender os pais. Né? Vou atender os pais, porque a criança, ela está absorvendo e ela está projetando, né? Então, ela absorve e joga, absorve e joga. Teve um caso do menino que eu percebia que ele mentia, né? Mas era a proteção dele. Eu contei uma história assim para ele, que eu amo história, e essa criança disse assim, sabe, vai acontecer isso com meu pai. Porque ele manda eu não falar a verdade para ti. E foi mais interessante que essa criança começou assim, ele se urinou todo. Ele começou a fazer xixi, não parava mais. Ele estava tão reprimido, que no momento que ele conseguiu falar, mas foi de uma história assim que ele conseguiu falar da agressão que a mãe vivia, que o pai batia na mãe, batia nele, batia em todo mundo, quebrava, era alcoólatra, ele estava ali perdido. Então, no momento que ele conseguiu falar, graças a Deus, ele conseguiu, sabe? E dali um tempo mais, alguns meses, a mãe conseguiu separar desse pai, né? Desse pai doente. E a doença tem que ser tratada. E muita gente está doente. Muitas pessoas estão doentes. E é tão fácil, né, a gente jogar a culpa no outro, né? Que é o outro que causa a nossa doença. E nem sempre. Tem pessoas que estão totalmente fragilizadas, não têm uma estrutura egóica elaborada e acaba cometendo coisas terríveis. Essa questão também de tirar o que a criança gosta, o adolescente, o castigo. Quando a conversa não resolve, essas demonstrações de carinho, de cuidado não resolve, porque quando eles cismam também, né, uma criança teimosa, um adolescente, eles sabem ser maestros nessa arte da teimosia.
essa questão de retirar as coisas que gostam como uma punição, tu acha que pode funcionar? Como é a tua opinião? Pode, sabe? Na linha que eu sigo, a cognitiva comportamental, que é uma linha também muito amorosa, Becker colocava o seguinte, que a punição, às vezes, é necessária. Para que essa criança, esse adolescente, tenha aquele momento de elaborar uma frustração. Elaborar, naquele momento, aquele pensamento. Eu estou sendo castigado porque eu fiz algo errado. No momento que a gente coloca essa punição, eu vou tirar teu celular, você hoje não vai assistir TV, um exemplo. TV ou coisa assim, vai fazer com que aquela criança lide com sentimento de raiva. Ela vai ficar com raiva? Vai, ela vai ficar com raiva. Vai ficar com um ódio pavoroso naquele momento. Mas ali a pouquinho vai baixando aquela arrogância. Aquela adrenalina. Aquela adrenalina, né? Vai baixando e ele vai percebendo assim, eu acho que eu fiz coisa errada. Então, a punição dentro de uma normalidade, né? Que não seja nada assim que arranque um pedaço da criatura, né? Que não vamos chegar numa agressão física, mas a punição ela é necessária. Então, no momento que a punição é uma regra. E só ameaçar e não fazer é fora de questão. Aí vira ameaçou, tem que fazer. Tem que fazer, né? Vou tirar teu celular. Teimou, tirou. Tirei. Aplicativo de controle dos pais. Tu concorda? Concordo. Outra questão, filho menor de idade, adolescente ou criança, pode ter senha no celular? Não. Mas sabe que eles questionam que é uma invasão de privacidade, né? Eu penso assim, se não estiver fazendo nada de errado, por que tem que ter senha? Sim. Né? Pai e mãe olhar as conversas dos filhos, com quem está conversando, com quem está seguindo, o que está olhando. Deve fazer? Deve. Talvez uma linha de outros pensadores, talvez diga assim, Célia, isso está errado, né? Você está invadindo a privacidade dessa criança, não está dando abertura para que essas crianças tenham experiências. Mas a gente precisa pensar assim, nós estamos vivendo hoje uma guerra talvez nunca vista, porque é uma guerra moral, né? Nós estamos vivendo assédios morais. Se a gente não tiver um controle com quem essas crianças estão conversando, ou com que rede ela está, eu posso estar lançando um filho para um pedófilo, um filho para um traficante, um filho, muitas vezes, para assumir até do Brasil, né, por vendas de menores. Crianças, quantas crianças já desapareceram? Quantas crianças já foram mortas? Quantas crianças não se sabe o destino dessas crianças? Ou questões até mais comuns, que é, né, o abuso cedo, ou uma relação precoce, né, sexual, falando em adolescente ou até criança, logo ali, né, entrando para a adolescência, uma gravidez precoce de uma menina. Tudo. Eu acho que tudo tem de seu tempo, Sandra. Eu acho que você perdeu muito assim, essa questão da infância. A criança tem que brincar, a criança precisa se divertir. Cada tempo tem seu tempo. Tem criança com 10 anos já estão transando. 11 anos já tem uma maturidade assim que a gente nunca viu coisa igual. Me diz o que brincaram, do que viveram. O brincar me ajuda a elaborar frustrações, ganhos, perdas. Temos que brincar. Hoje, a criança que não brinca, temos hoje, o que a gente tem mais hoje? Crianças com problemas sérios de depressão, de ansiedade, de aprendizados, não brincaram. E se o pai e a mãe não têm contato com essas redes, eles estão brincando de uma outra forma, até muito mais ilícita. Aí eu digo, a criança tem que ter senha, não tem que ter senha. Tem que vigiar, então. É vigiar, né? A gente, falando em descontrole emocional, ou questões emocionais não resolvidas, ou esse mundo moderno e o medo da criação de filhos reais, entra um tema que está em todas as redes, está em todos os veículos de comunicação, a conversa está nas rodas de conversa, que é os bebês reborn. Que antes a gente sabia que eles existiam, mas tinha como um presente para a criança, já que era um bebê bem realista, né? Hiperrealista.
agora tem adultos chamando bebês reborns de filhos. Existe toda parece que um mundo à parte, né? Um mundo onde vivem famílias com bebês reborns. E aqui até o Uriel vai colocar para nós uma imagem que é um encontro em São Paulo de famílias com bebês. Reborn. Tudo são bebês reborns, né? Então são bebês bonecos hiperrealistas. Muito. Alguns deles se mexe, tem até a pele tem, né, vibração de calor, tem tudo, mexe os olhos. Se a gente cruzar meio assim, não prestar bem atenção, tu diz que é uma criança. Mas famílias brincando de ser pais e mães e avós e padrinhos. Entre o fato de serem, por exemplo, Rocélia, serem colecionadores e toda essa rotina como se fossem bebês reais, tu vê sanidade nisso? Sandra, a gente está vivendo agora uma verdadeira loucura, né? Então, quando que começou, né, a questão dos bebês reborns? Começou mais ou menos também depois da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial. Algumas mães e algumas artesãs começaram a fabricar algumas bonecas ou reconstituir algumas bonecas devido às crianças que estavam, né, não tinha não havia um clima muito bom. Então, o que essas mães fizeram? Começaram a reconstruir as bonecas. Tanto que a palavra reborn, ela fala em renascimento, né? Fazer de novo. Mais ou menos ali de 1990, mais ou menos aí nos Estados Unidos, algumas artistas plásticas e algumas outras artistas começaram a transformar algumas bonecas de uma forma mais real. Mas era uma brincadeira, né? A primeira boneca mesmo, ela começou, parece que mais ou menos nos anos 80. Tinha até quem colecionava aquelas bonecas de louça, né? De porcelana, lindas, né? Lindas. Eram coleções, mas ninguém ia para parque com as chegou a esse nível, né? Então, o que nós estamos vivendo hoje? Uma fantasia. É muito fácil eu ter uma boneca. Então, a primeira pessoa, acho que, se eu não me engano, foi uma artista plástica, Joyce Moreno, que conseguiu adaptar uma das bonecas, foi a primeira boneca. A partir dali, foi só se aperfeiçoando. Jovens crianças brincarem com bonecas, é aceitável. É aceitável e até necessário. Mas no momento, como eu te falei, cada situação tem sua fase. Né? Criança é criança, adolescente é adolescente, adulto é adulto, cada um na sua fase. Não substitui, né? Numa fase adulta, um boneco não substitui. Nós estamos vivendo quase que um delírio. Não chega a ser coletivo, até porque é coletivo. Nós temos um grande grupo que está se contaminando, né? E aquilo está tomando uma proporção muito grande. O que nós estamos vivendo? Fantasia. Uma fantasia assim, ó, momento que eu tenho uma boneca, eu tenho um controle sobre. No momento que eu tenho um controle sobre, eu não me frustro. Eu não tenho problema de ter responsabilidade de realmente levar na escola, de chorinho, trocar a fraldinha, de amamentar. Mas eles fazem tudo isso? Fazem, mas tem casos que contrataram até babás para dar uma mamadeira de 3 em 3 horas. Uma coisa que nós ficamos impressionadas, que foi em São Paulo decretado dia internacional, uma coisa assim, um dia das bebês, uma cidade do interior de São Paulo, das mães das bebês reborn. Gente, tem mães, Sandra, legalizando. Essa fantasia. Isso é uma fantasia. Tá. Tem mães que estão hoje dentro de um hospital lutando para um filho sobreviver. Tem mães lutando para um filho conseguir um trabalho honesto e decretar um dia para a mamãe reborn dar boneca. Isso é gravíssimo. É alimentar uma doença. Uma fantasia. É alimentar uma fantasia. O que acontece com a fantasia? Fantasia
É como se tu tivesse anestesiada para o mundo. Então, se você está anestesiada para o mundo, você não pensa, né? Brinca. Tá xixi. Ó, que bonitinha tá xixi. E as bonequinhas falam, são tão bonitinhas, elas falam, né? Elas, mamãe, tá apertando meu cabelinho. Mamãe, fazem caretinha, tudo. Mas ali não tem alma. Não existe alma. E tem pessoas que estão colocando o amor e a Quando eu não estou afim de brincar, eu só deixo de lado, né? Deixa no canto. E isso não pode fazer com um filho real, né? Nunca. É patológico, dá para dizer, né? Porque qualquer pessoa que parar para pensar e analisar, uma coisa é eu ter várias bebês reborn em casa, porque eu acho lindinha, porque são hiperrealistas. Eu olhar, eu limpar, eu tirar o pozinho dela, tá tudo dentro da normalidade. No momento que eu saio, que eu dou padrinhos, que eu digo, eu levo para o hospital como se estivesse com doente, que eu troco de hora em hora, que eu contrato alguém para cuidar como se fosse um filho real, uma filha, que eu vou para um parque passar uma tarde com outras mães de bebês reborns, é patológico. É quase que uma psicose, porque nós estamos entrando num delírio. Mas o que você faz para tratar, por exemplo, se chega alguém para ti, no teu consultório, dizendo que está ciente hoje de tantas pessoas falarem que ela está delirando com a maternidade ou a paternidade de um bebê reborn. Inclusive, pais brigam na justiça pela guarda do bebê reborn. Qual seria, que tipo de terapia para conduzir um caso assim? Sandra, é tão grave isso que o conselho está preocupado, a psiquiatria está preocupada. Porque dificilmente essa pessoa vai procurar também, não né? Não vai procurar. Porque assim, é muito. O problema é que a recém está iniciando. Daqui a pouco, a boneca de silicone, ela vai dar problema. Né? Ela vai começar a dar problema. Ela não vai conseguir substituir o calor humano. Um beijo num bebezinho. Por mais que essas bonecas tenham temperatura, tenham veinhas. Tem bonecas que é de 1.000 e pouco, né, a 30 mil reais. Exatamente. Quanto mais cara, mais tecnológicas mais detalhes ela tem. Né? E elas estão dentro de toda uma inteligência artificial. Então, elas vão captando coisas, cada vez elas vão captando mais, elas ficam quietinhas assim, dali a pouco elas já vão tendo reações no rostinho. Então, no momento que a pessoa começar a perceber que aquilo ali não está fazendo bem, o dano emocional vai ser muito sério. É mais um vício. É uma troca de um vício. É mais um vício. O que o vício faz? Danos. Vai começar a sequelar. Essas pessoas estão substituindo amor de verdade, real, para um amor que não existe. É uma fuga da realidade, é uma fuga de coisas reais. Então, no momento que eu estou anestesiada, eu estou fugindo da realidade. Eu não quero sentir dor, eu não quero elaborar lutos, eu vou brincar. Cansei de brincar, deixo na caixinha. Mas tem pessoas também mal intencionadas, né? Tem até multas vão ser criadas para pessoas que usarem bebê reborns para furar filas. Tu acredita, Rocélia, que alguém pegue um bebê reborn para poder furar uma fila? Tem, que coisa impressionante. De mercado. Foi uma coisa também muito impressionante. Uma senhora idosa, né, sentada no ônibus, que tem a preferência, né? Vinha a mãe com a bebê, sacola e tudo mais. E aí, o que aconteceu? A vovozinha, a senhora de idade, levantou, porque existia a mamãe, né? Sentou a mamãe com a bebê. Só que não era bebê, era uma boneca reborn. E essa senhora, uma senhora levantou, e ela usando de má fé. Isso aí é patologia ou é ser vergonhice mesmo? Aí já é sem vergonhice, né? Ou é loucura mesmo, né? Também, né? Como a gente vendo assim os colegas, a gente debatendo com as colegas, a gente está vendo assim que é uma fuga da realidade. Toda fuga da realidade tem consequências.
Tem pessoas mal intencionadas? Tem, porque a gente sabe que o mundo é feito de dualidade, pessoas boas e pessoas ruins, né? E dentro dessa anormalidade, nós estamos vendo quadros bem patológicos. Então, o que nós estamos vendo? Delírio. Que aquela criança é possível amar aquela boneca, mas não tem como. A gente não tem como amar um plástico. Bert Hellinger coloca muito isso, assim, ó, que nós pertencemos. A gente pertence através do amor um ciclo de convivência. Eu pertenço a uma família, meus filhos, meus avós, enfim, nós pertencemos. Boneca não pertence. Ela não tem elo. É uma criação, né? Não tem uma hereditariedade. Foi criado. Ela foi criada, não tem uma hereditariedade, existe um vazio. Ela é de uma fábrica, vem para tua casa. Então, o correto é a sociedade não achar normal isso, não banalizar. Não, eu acho até que para que essas pessoas que estão adoecidas não se sentirem, digamos assim, que está tudo bem, que não precisa de tratamento. Ótimo, nossa, está tudo maravilhoso. Imagina, não vou ter filhos, mas eu vou ter uma boneca. Isso aí é um absurdo, isso não é saudável, é triste. E o que mais nos apavora, pessoas dando ênfase a isso. Não é normal, não pode. Você ter uma boneca para dar... Se ela quer ter uma boneca, ou eles querem ter uma boneca como filho, deixa eles, não é bem assim. Não é bem assim. E a consequência... É uma sociedade adoecida. Muito adoecida, muito. Também tem a vibe agora, né? Bota para nós aqui, Uriel, sobre pessoas que se identificam como animais. Aí, olha, a foto até tá bem estruturada, bem bonitinha. Teve um encontro também dessas pessoas. Só que não é uma festa fantasia que essa pessoa está indo, um dia típico, como já acontece no mundo real. Nesse mundo paralelo, onde essas pessoas se identificam como animais X, um cachorrinho poodle, ou um cachorro mais bravo, uma raça mais perigosa, ou enfim, que eles se identificam daquela maneira, também é uma fuga da realidade? Com certeza. Nossa, esse é outra questão que é muito mais doentia, né? O momento que tu tem uma boneca e tu delíria, tem um delírio, uma coisa. Agora, no momento que você vive o delírio, já é algo muito mais perigoso. Então, se eu for levar uma questão assim mais cristã, quando Deus fez o homem e a mulher, né? O homem e a mulher conforme a sua imagem e semelhança. Não está escrito que foi a imagem e semelhança de um animal. Da gente gostar dos animais, Sandra, isso é maravilhoso. Eu sou muito bicheira. Eu amo meus bichos, eu gosto dos meus cachorros. Mas não substitui, né? Não substitui. É como eu coloquei assim, ó. O cachorro, ele faz parte do nosso convívio familiar, mas ele não pertence a essa linhagem da minha família. A gente até pode brincar, então, né? Dizendo meu filho, vem mas com a mamãe, tem que ter consciência que não pode substituir o lugar de um filho na hierarquia de vida humana, né? Porque assim, ó, cada espécie, isso é anatomia, é biologia, é ciência, meu Deus do céu. Cada espécie pertence, né, ao seu reino, né, a sua origem. Nós pertencemos a um mundo animal humano racional. O animal, ele é um ser irracional. Ele vive por instinto, por medo e por fome. Nós pensamos, nós sentimos, né? A gente desenvolve habilidades e características conforme a nossa espécie. Agora, no momento que eu estou me identificando com um animal e achando que isso é normal, não é. Precisa de tratamento. Isso é muito sério. Até bem interessante, Sandra, tem uma situação nos Estados Unidos também, a criança, ela quer ser a Peppa. Ela ama a Peppa. Ela quer ser a porquinha. Então, o que os pais? Eles estimularam ela, tá toda de rosinha, toda bonitinha, né? E toda arrumadinha de porquinha rosa. Os pais lamaçaram o quarto dela, botaram lama por tudo, e a guriazinha, ela passa o tempo inteiro no meio daquela lama, brincando, e eles colocam a refeição dela num coxinho,
E põe ali, e ela pega o coxinho, come e faz que nem um porquinho. E os pais dizem assim, que coisa mais bonitinha. E os certos terapeutas dizem, não pode reprimir, tem que deixar a criança ser feliz. Não é assim. Fazer uma imitação, numa brincadeira, imita um gatinho, imita um cachorrinho, até os casais, né, de namoradinho, miau, miau, é uma forma carinhosa, né, e até de descontrair, de brincadeira. Mas o momento que eu vou me transformar, gastar milhões, tem gente investindo muito dinheiro para se transformar em bicho. Tem gente se desfigurando em bicho. Então, isso aqui pode ser. Pode ser um distúrbio? Sim. Pode ser algo ligado na perversão? Sim. Pode ser... Um dia que você vê, eu quero ser um cabrito. Eu vou ser uma cobra. Né? Escolha um bicho interessante. Tu se transformar. Tem gente botando pelo, focinho e se transformando num animal cada vez mais. É como eu disse, cada espécie dentro do seu reino. Não tem como nós humanos, nos transformar no animal. Isso aí tem alguma sequela ou alguma questão relacionada à infância? Ou nós falamos lá no início, né, de criação, de controle, de comando, de educação dos filhos. Respinga esses adultos que estão cheios de problemas emocionais, pode ter uma raiz lá atrás? A pele é o nosso maior órgão, né? A pele é o nosso maior órgão que nós temos. E muitas coisas ligadas à pele tá ligada à falta de diálogo, né? Dificuldade de comunicação e muitas vezes essa comunicação com o pai, muitas vezes pode estar relacionada a essa educação de pai. Quem é que põe limite, pai? Quem é que impõe a regra? É o homem. E essas pessoas, talvez, em algum momento, elas querem chamar essa atenção. Ó, viu? Eu sou um cavalo mesmo, né? Que nem o meu pai. Eu não presto, eu sou um cachorro, que nem o fulano. Então, vira algo bem patológico. Eu vou viver aquilo ali. Vai chamar atenção? Claro que vai. Né? Se quer chamar atenção, vai. Então, as pessoas estão se agredindo, né? Se colocando piercings, imitando bichos de tudo que é forma, pessoas que cortam a língua como cobra, mudam a feição, os olhos. É chocante. É chocante, elas ficam transformadas. É normal? Não, não é normal. E não dá para encarar, então, como normalidade tudo que está acontecendo. Agora, essa nova fase dos terriers que falam que é imitar um animal, você vai imitar o animal, você nunca vai ser que nem aquele animal. Então, se eu sou animal, eu vou agir por instinto, eu não vou pensar. É um bicho, né? Se você é um bichinho, um animalzinho... Tudo que eu fizer está isento de qualquer responsabilidade. Eu tenho que ser feliz. Eu tenho que ser feliz, mas essa felicidade, para você ser feliz, também tem que ter responsabilidade. As pessoas não estão percebendo que elas estão se agredindo e agredindo muitas vezes outras pessoas, porque é uma agressão. Estão passando dos limites. Totalmente, não tem limite. Rocélia, para fazer terapia contigo, né, especialista em terapia comportamental, nem vou entrar na esfera, né, outras áreas que tu também és especialista, isso a gente vai te convidar para próximos programas, né, que é justamente, né, em áreas também dessa questão da hierarquia, né, de vidas, né, de família, que a gente chama, como é que é o termo? Tu faz os encontros, constelação familiar e tudo, né? Mas dentro da psicoterapia, né, cognitivo-comportamental, como é que a gente te acha para marcar uma consulta? Tu está nas redes sociais, tu atende presencialmente, online, dos dois formatos, híbrido, como é que funciona? Olha, eu sempre falo assim, que eu estou a serviço da vida, né? Então, eu estou a serviço com muito, muito amor. Ou pelo meu Instagram, né? Psicóloga Rocélia Lavarda. E no consultório, eu atendo na rua Avenida Getúlio Vargas, 2179, sala 101. Tanto online como presencial, né? Então, a gente tem hoje uma facilidade de atender, né?
pós-Covid, né, que Sim. deu essa abertura para a gente atender online, que me possibilita não só atender o pessoal de Santiago interior. Às vezes eu tenho um público muito fiel fora do Brasil. Que coisa boa a gente poder ter esse alcance também, cultura fora do Brasil, né, que a gente pode atender. E pelo meu celular, né, que é 999 50 07 57. Então, nas redes sociais, psicóloga Rocélia Lavarda, e o telefone é 999 50 0757. Isso aí. Muito obrigada pela tua participação no podcast. Eu que agradeço, Sandra, o teu carinho de sempre, a tua confiança, né? E da gente poder contribuir um pouquinho, né, com os nossos ouvintes. A gente sabe que esse é um tema, né, muito amplo, mas a Rocélia conseguiu ser bem didática, deu conselhos para todos, pais e mães, e a gente trouxe justamente para ouvir essa opinião, né, profissional de que se há patologia no meio disso tudo, se é normal, se é uma brincadeira, e a gente ouviu o conhecimento dela, a versão dela sobre os fatos, e a gente vê que realmente é muito ponderada, traz muita verdade para nós todos, e é isso que a gente quer aqui no podcast Estação Verdade. Ficamos por aqui.